Quem é o nosso próximo? Temos na nossa língua portuguesa o conceito de próximo muitas vezes relacionado com aquelas pessoas que estão de alguma forma fisicamente próximas a mim. Então, quando eu digo meu próximo, geralmente a gente pensa os que estão em casa, meu esposo, minha esposa, meus filhos, ou ainda aqueles amigos que me são íntimos, aqueles que frequentam a minha casa, que sempre estamos conversando. Porém, o significado de próximo que Jesus nos dá é bem mais profundo, bem mais amplo. Próximo no Evangelho significa aquela pessoa que eu permito se aproximar de mim. E se aproximando de mim, eu levo a Deus. Então aqui uma pergunta. Faça-se você essa pergunta. Quem eu permito se aproximar de mim? Só aqueles que me são simpáticos? Só aquelas pessoas que me caem bem? Quem eu permito se aproximar de mim? Esse é teu próximo. A verdade é que tem muitas pessoas que às vezes até moram conosco, mas estão distantes de nós. E nós vamos criando barreiras entre as pessoas. Barreiras que às vezes são ressentimentos, mágoas, situações ainda não resolvidas, falta de perdão. Tudo isso vai levantando muros, barreiras entre as pessoas. E a verdade ainda é que as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras. E quando nós nos referimos àquelas que estão à beira do caminho, estão ainda mais distantes. O Evangelho de Jesus veio para nos aproximar de Deus e nos aproximar entre nós. Nós somos irmãos, nós devemos viver em proximidade, em comunhão, e não distantes uns dos outros, indiferentes uns dos outros. E diante desse mandamento de amar o próximo, Jesus conta essa parábola do bom samaritano. Essa que é uma parábola belíssima, mas muito profunda, e é uma parábola que a todos nos chama a atenção. É uma parábola que é um apelo de Deus ao nosso coração. E diante do próximo, o Senhor Jesus nos coloca três figuras, três tipos de pessoas. E ao escutar essa parábola, eu tenho que me identificar com uma delas, tentar me identificar com uma dessas figuras. Qual estou sendo na minha vida? E a primeira figura, o primeiro personagem que nos apresenta Jesus, diante daquele homem que foi deixado quase morto pelos assaltantes à beira do caminho. E a primeira figura é o sacerdote. O sacerdote sempre anda muito ocupado com as coisas de Deus, em falar de Deus, e estamos tão ocupados em falar de Deus e com as coisas de Deus,
que acabamos não criando laços, relação com o meu próximo. Sempre passamos ligeiro adiante, porque estamos sempre apressados. Tenho muitas orações que fazer, tenho muitos atos de piedade que fazer, não tenho tempo para o próximo. Sacerdote. Passa do lado, tem muita coisa que fazer, o tempo corre, não tenho tempo para atender esse homem. Tenho que rezar. Às vezes nós somos o sacerdote na nossa vida. Nos fazemos a ilusão que estamos seguindo a religião verdadeira de Jesus Cristo e nos desligamos do que está acontecendo ao nosso redor. Jesus nos apresenta ainda um segundo personagem. Jesus nos apresenta o levita. Vocês sabem que no Antigo Testamento, os levitas eram aquele grupo de pessoas que eram conhecedores da lei de Moisés, da Torá, conhecedores da lei, das leis civis também, e eram pessoas que faziam as outras pessoas cumprirem as leis. Legalistas. E hoje existem muitos legalistas, levis, no nosso mundo. Vemos como as pessoas às vezes brigam por causa de dogmas, de crenças, de opiniões, e essas brigas, mais que unir, dividem as pessoas, fazem com que as pessoas estejam mais distantes umas das outras. É porque tem que ser assim, não pode ser desse jeito. Desde algum tempo, desde agosto do ano passado, já vai fazer um ano, eu moro aqui na catedral. E recentemente, não faz um mês talvez, um mendigo, aqui por essa região tem tantos, né? Mas um mendigo começou a dormir naquela espécie de soleira que tem ali descendo a Abdão Batista, perto da, quem desce da rampa ali, né? E no início ele apareceu só com uma coberta, depois começou a colocar umas caixas de papelão para se proteger do frio e da chuva, e está evoluindo. Essa semana eu já percebi que ele conseguiu um colchãozinho, já não está dormindo no chão frio, já tem um colchãozinho, está se ajeitando. E às vezes eu passo sempre por ali, e às vezes a gente repara que as pessoas meio que olham assim, quase que dizendo, mas quem que vai tomar a iniciativa? Quem que vai tirar esse homem daqui? Mas isso não pode, como pode que estão deixando esse homem aqui? Se a igreja de Jesus Cristo não é para os pobres, então para quem é? Legalista, Levi. Aí Jesus nos apresenta ainda um terceiro personagem. Jesus nos apresenta o samaritano. Vocês sabem que Israel se dividia no norte Galileia, ao sul Judeia e no centro a Samaria. E os judeus consideravam os samaritanos como se fossem pagãos. Eles estavam proibidos de entrar no templo de Jerusalém. Eram rejeitados, não eram considerados judeus. Eram discriminados os samaritanos. E no entanto, esse samaritano, que não era um conhecedor da lei, da palavra, do Deus verdadeiro, que não era um sacerdote e um levi, foi justamente o samaritano que, diz o Evangelho, sentiu compaixão.
dedicou o seu tempo, porque com certeza ele também andava apurado, diz o Evangelho que ele estava viajando. Ninguém sai por aí viajando com todo o tempo do mundo. Ele tinha os seus compromissos, mas viu o homem à beira do caminho, quase morto. Diz o Evangelho, sentiu compaixão, curou suas feridas, colocou aquele homem no seu animal, no seu transporte, no seu meio de transporte, levou para uma hospedaria, pagou o dono da hospedaria para que continuasse cuidando, porque ele ficou um dia inteiro cuidando daquele homem. Ainda deu mais dinheiro para que ele continuasse cuidando daquele homem que havia estado encontrado à beira do caminho quase morto. Deu o seu tempo que não tinha, deu o seu dinheiro que não tinha. Mas esse samaritano foi verdadeiramente próximo daquele homem quase morto. Um pagão. E às vezes temos que nos perguntar se não estamos permitindo que os pagãos sejam mais ativos na caridade do que nós cristãos. Quando nós cristãos deveríamos dar o exemplo de caridade, de amor, de misericórdia. Quando foi a última vez que você dedicou parte do seu tempo para o próximo? Como esse bom samaritano. Se nunca fez, talvez você está vivendo como sacerdote. Se acha que não precisa, talvez está vivendo como levita. Temos que ser bons samaritanos para os nossos irmãos. Jesus foi o nosso primeiro bom samaritano. Jesus curou nossas feridas, perdoou nossos pecados, nos redimiu, nos salvou da perdição eterna. Jesus foi o nosso bom samaritano. E nós temos esse dever de ser bons samaritanos ao nosso próximo. Assim como Jesus usou de misericórdia para conosco, nós temos que usar com misericórdia para com o nosso próximo. É um escândalo que às vezes cristãos, irmãos batizados, que não se falam, que não são capazes de sentar à mesma mesa, que não se cumprimentam, que não se olham um na cara do outro. Escândalo, grande vergonha. Onde ficou a nossa misericórdia? Onde ficou a nossa bondade? Às vezes se fala muito de misericórdia, mas se age pouco com misericórdia. E o exemplo tem que começar de nós. Acredito que aqui nessa assembleia não tem nenhum milionário, talvez tenha, não sei. Mas geralmente a generosidade para com os homens tirados à beira do caminho, com aqueles que estão quase morrendo à beira do caminho, geralmente nasce do coração pobre. Do coração pobre. Outro dia na televisão, um empresário brasileiro riquíssimo, eu não vou dizer o nome, mas talvez algum possa identificar, já saber de quem eu estou falando, se gabava nas redes sociais que o faturamento da sua empresa seria de 12 bilhões de reais esse ano. Para que tanto dinheiro na mão de uma pessoa? Pergunte se ela vai dar uma parte para ajudar o seu próximo, se ela vai dedicar ao menos uma parte. Esse não é o mundo cristão que Jesus quer, que Jesus nos ensinou. Muitos aqui talvez nasceram no sítio. Quem aqui nasceu no sítio? Levanta a mão. Os de mais idade, né? Vieram do sítio. Sabe que no sítio
se passava muita dificuldade, muita carestia, se chegava a passar fome. E quem já sentiu a dor da fome, sabe que terrível é sentir fome. E nós nunca podemos ficar indiferentes diante dessa dor. Nós temos que, o cristão sempre tem que estar sensível à dor do próximo. Nós não podemos esquecer isso, porque nós estamos tão acostumados, chego em casa, abro a geladeira, tantas coisas, uma fartura. Eu não posso ficar indiferente. Eu não posso ser esse sacerdote que passa pelo lado. Eu não posso ser esse levita que passa pelo lado. Eu tenho que ser esse samaritano que se ajoelha e dá toda a sua energia para o seu próximo. Porque, meus amados, é com misericórdia que podemos salvar o mundo. E nós nos aproximaremos uns dos outros com misericórdia. E só assim, só dessa forma, estaremos próximos do reino de Deus. Que assim seja.